para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Hoje venho aqui só para lhe pedir, vem
Somente até isso. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Os irmãos já devem ter ouvido muito falar sobre essa pregação de Jonas, sobre a cidade de Nínive. E nesse estudo bíblico de hoje, eu queria aprofundar um pouco mais nessa história. Nós vamos estar falando sobre as profecias de Jonas, após todo aquele tributo que ele passou até chegar em Nínive, para poder pregar a mensagem do Senhor contra a cidade de Nínive. E depois nós vamos entrar um pouco no livro do profeta Naum, ao qual foi o profeta que profetizou a destruição da cidade de Nínive. Mas para começarmos, meus irmãos, Glória a Deus, aleluia. vamos entender um pouco sobre a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era bem conhecida naquele tempo por algumas coisas que chamavam a atenção daquela cidade. A primeira delas era o seu tamanho, pois era uma cidade muito grande. A segunda, as suas riquezas, porque era uma cidade bem próspera. Glória a Deus, Jesus. Era uma cidade de grande templo, grandes construções belíssimas. Mas também Nínive era conhecida pela sua idolatria. E algo que deixava Nínive no topo do conhecimento do ser humano era a sua crueldade. Os ninivitas faziam todo tipo de atrocidades que os irmãos puderem pensar contra aqueles que eles pegavam como prisioneiros. A idolatria era café pequeno, perto da maldade do coração que havia dentro daqueles homens. Pesquisando, inclusive na Bíblia, no livro do profeta Naum, e em outras pesquisas, descobri que os ninivitas perfuravam os olhos das pessoas que eles prendiam na cidade de Nínive. Escalpelavam as pessoas vivas. Escalpelar, meus irmãos, é arrancar o couro da pessoa viva. Empalavam os seus prisioneiros vivos para mostrar aos seus inimigos o poder e a maldade que eles tinham no coração. O que é empalar? É pegar uma pessoa, meus irmãos, pegar uma estaca bem grande e atravessar essa pessoa em pé dentro dessa estaca, e manter essa pessoa pendurada nessa estaca sem estar no chão. Só que eles faziam isso com a pessoa viva, a pessoa sentia a dor daquela estaca penetrando no seu corpo. Morria com muita crueldade. Essa era a cidade de Nínive. E Deus o que ele fez? Falou com Jonas: vai à cidade de Nínive e profetiza contra ela, contra toda a maldade e idolatria que eles estão cometendo. Só que Jonas conhecia a história de Nínive. E o que ele faz? Por medo de ir até a cidade de Nínive e acabar como aquelas pessoas acabavam, ele temeu mais as pessoas de Nínive do que ao Senhor. Ele teve mais medo da consequência
desviar, vou sair da igreja, só vai piorar a situação. Quando Jonas disse, vou para Tarsis, as coisas melhoraram para ele. Ele entrou naquele navio, começou o seu trajeto, pagou sua passagem bonitinho. Aí o que Deus faz? Uma tempestade no mar, igual nunca se foi vista. O barco é jogado para cá e para lá. Jonas vê que aquilo ali é por causa dele. O que ele faz? Desce do porão do navio e vai dormir. Agora eu te pergunto, meus irmãos, se você está fugindo da presença de Deus, você sabe que está fazendo errado. Aí Deus manda uma tempestade grandiosa por sua causa. Você vai dormir descansado. Mesmo sabendo que está fazendo errado, você vai tentar descansar. No coração de Jonas, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta, pelo que eu li na Bíblia, que no coração dele estava assim: a tempestade é grande lá fora, eu estou fugindo da presença de Deus, mas eu sei que eu tenho um propósito com ele, então ele não vai deixar que a tempestade me mate. Então o que eu vou fazer? Eu tenho poder para acalmar a tempestade? Não, vou descansar. Então ele foi dormir. Aí aqueles homens do navio chegaram perto dele: homem, o que tu fazes dormindo? Ora, meu Deus, vê por que está acontecendo isso conosco? Por que o mar está tão revolto? O que nós fizemos para tudo isso acontecer? Jonas olha para ele e fala assim: não, isso daí é por minha causa. Me pega e me joga no mar, e tudo vai se acalmar. Tinha medo, meus irmãos, olha só para vocês verem. Jonas tinha medo de ir para Nínive, com medo de morrer por causa da crueldade daqueles homens. Mas na hora que o mar está revolto, ele entra para dentro do porão e descansa. Quando os homens querem saber o porquê que aquilo estava acontecendo, que ele fala que é com ele pega e joga no mar e se acaba. No meio de um mar revolto, qual é a chance de uma pessoa sobreviver? Zero. Mas mesmo assim, mas eu estava, se eu queria morrer, era mais fácil eu ir para Nínive, cumprir a palavra de Deus. Porque se eu morresse, eu estaria morrendo fazendo a vontade de Deus. Salvação. Mas aqui eu estou fugindo da presença de Deus. Estou no pecado. Estou sem Ele. Se eu morrer, eu estou no inferno. Mas será que no coração de Jonas não estava lá assim? Deus tem algum plano. Eu vou confiar. Porque ele sabia que aqueles homens jogariam ele no mar para salvar as suas vidas. Porque eu não acredito que um homem que temia a morte em Nínive ia querer morrer no meio do mar. Um homem que era servo de Deus, escolhido como profeta de Deus, que sabia como era Deus, deixaria de fazer a vontade dele em Nínive para morrer no mar, mas contra a vontade de Deus para ir para o inferno. Eu não acredito que um profeta faria isso. Então eu creio que, a Bíblia não fala, mas eu creio que Jonas, no seu coração, confiava plenamente em Deus, mesmo sabendo que estava no erro, mesmo sabendo que estava em pecado, mesmo fugindo da presença de Deus, fugindo do seu propósito como profeta, ele confiava tremendamente em Deus, a ponto de me joga no mar, que isso tudo acaba. E jogaram Jonas no mar. E Deus o que ele fez? Preparou o pão de peixe. Muitos dizem, meus irmãos, que é a baleia, mas tem algumas traduções que falam no nome do peixe, mas se você for olhar o original hebraico, só fala grande peixe. Só fala grande peixe. Não fala que é a baleia. A conjecturação do ser humano por ser um grande peixe colocou como se fosse a baleia. Mas nós podemos falar que talvez Deus diminuiu um pouco o tamanho de Jonas e um outro peixe qualquer que deu. Mas todos nós falamos que é a baleia por causa da proporção da palavra, grande peixe. Pois que seja. Botaria Jonas, e o que fez? Fundo do mar.
Então ela não mergulharia tão fundo assim. Mas por que aquela baleia foi ao mais profundo abismo dos oceanos? Porque Deus mandou ela. Porque Deus deu a ela o ar suficiente para ela ir. Porque a intenção de Deus não era matar Jonas, e muito menos aquele peixe que estava com ele na boca. A intenção de Deus era mostrar para Jonas que não adianta fugir da palavra dele, não adianta fugir da presença dele, não adianta fugir do teu propósito, porque aonde tu estiver, Deus vai botar a mão em cima de você, e se necessário for, tu vai mergulhar no mais profundo abismo, na maior escuridão da tua vida, para você perceber que Deus é Deus acima de tudo, e aonde Ele te mandar, Ele te garante. Ele te garante. Aleluia, Deus. E quando Jonas estava no ventre do peixe, e eu não sei, meus irmãos, como é que ele sabia, porque não estava vendo lá de fora. Eu não sei como é que Jonas sabia que estava no mais profundo do abismo, dentro do ventre daquele peixe. Eu acho que no coração dele ele sabia que aquele peixe estava levando ele mais profundo do mar. Aí o que ele faz? Clama a Deus. O Senhor me lançou no mais profundo abismo. Mas socorre. E eu farei a tua vontade. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Mas tem que esperar chegar lá no fundo do abismo. É tão difícil, não é, meus irmãos? A gente tem que perceber que desobedecer uma vontade de Deus nos coloca num lugar tão ruim. A gente querer fazer a nossa vontade nos coloca numa posição tão baixa que nós nos sentimos como Jonas se sentiu naquele momento no ventre daquele peixe, no mais profundo abismo, no pior momento de nossas vidas. Mas é aí que nós nos lembramos: Deus existe. Aleluia. E Ele está comigo. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou desobedecendo? Olha onde eu vim parar. Olha a minha situação. Vou clamar. E Deus escuta. Manda o peixe, deixa ele lá na praia, pertinho de mim. Ele estava a caminho de Tarsis. O peixe pegou ele, foi para o profundo abismo, e quando ele trancou, Deus falou: leva ele para pertinho de mim. Ele não vai precisar nem chegar em lugar que não pegar carona de ninguém. Leva ele. E o peixe vomitou Jonas na beira da praia, próximo à língua. Jonas já começa o seu caminhar, e a caminho de 2, 3 dias, como a Bíblia diz, ele já está pregando a palavra do Senhor contra a cidade, e as pessoas estão se convertendo, aceitando a palavra do Senhor, modificando a sua vida. Por quê? Porque estavam ouvindo palavras de verdade. Porque o profeta Jonas, antes do peixe era um, depois do peixe era outro. Ele precisou passar pelo pior momento da vida dele para criar coragem de enfrentar o pior dos inimigos, para poder fazer a vontade de Deus. E através desse passado que ele teve, ele se tornou um dos maiores profetas que conseguiu converter corações de assassinos, pessoas que não têm piedade nenhuma, mas se transformaram através da palavra de Deus que entrou pela boca de Jonas. Aleluia, Deus. Talvez você está pensando que o abismo que você está nele não tem fim. Tem fim. Talvez você está pensando na angústia, não, vai ter, não tem fim sim. Até a minha vida e a tua tem fim, por que esse tempo não passa? Em algum momento vai acabar. Às vezes nós estamos tomando decisões erradas, pensando por um lado, mas Deus quer outro. Talvez a gente está andando num caminho com os nossos pés e Deus está falando: não é aí que eu te quero, não é dessa forma que você está vivendo que eu quero que você viva. Mas para ter mão, eu tenho que deixar você passar por isso. Eu não posso pegar minha mão e
obedecer. Aonde o Senhor me mandar, eu vou. Ele me mandou de volta para Betel. Para um lugar que eu falava que eu não queria mais voltar. Mas se ele tinha um propósito comigo aqui dentro, quem sou eu para ir comigo? E se o propósito dele é que eu permaneça aqui dentro de Betel, ele vai dar o jeito dele para mim ficar aqui dentro de Betel. Mas se a vontade dele for, vai para outro lugar, eu vou. Eu não vou mais teimar com Deus. Porque eu não tenho mais suporte físico para isso. Eu não tenho mais psicológico para teimar com Deus. Eu já sofri demais nessa vida por teimosia. Estou cansado. Vou fazer a vontade de Deus. Vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Se Ele tiver comigo. Se Ele não tiver, eu falo, nem me vi. Porque eu não vou. Somente quando Jonas resolveu fazer a vontade de Deus que as coisas mudaram para ele. Nínive se converteu? Converteu. Muitos se transformaram? Transformaram. Mas como eu gosto de dizer, meus irmãos, aquele que nasce para ser cristão, ele tem um dom e quando se transforma é de verdade. Mas aquele que é enganoso, ele se transforma, mas o seu coração não muda, as suas atitudes não mudam, o seu pecado continua batendo na tecla até que ele volta atrás. E foi o que aconteceu com Nínive. Se arrependeram, mas depois voltaram às velhas práticas. E o que Deus faz? Naum profetiza a guerra de Nínive. Profetiza a destruição daquela cidade. E Naum profetiza. Mas por que Deus foi destruir a cidade que Ele mandou o profeta pregar para salvar? Deus não mandou o profeta pregar para salvar. Ele falou, prega contra ela. O que alongou o tempo de Nínive foi o quê? O seu arrependimento rápido. As pessoas se converteram, mas depois voltaram atrás. Parece uma semelhança com os nossos dias de hoje, não parece? Pregamos, as pessoas se arrependem, vêm para a igreja. Aí um certo dia as pessoas desaparecem. Aí quando você vai ver nas redes sociais, copinho de cerveja, cigarrinho e outras coisinhas a mais. A conversão de imagem é pior do que a não conversão. Porque a própria Bíblia fala, aquele que conhece o Evangelho e torna para trás, é impossível salvação para eles. Por quê? Porque conhecem a palavra, conhecem o Deus que serve, e mesmo conhecendo o Deus que serve, fala, estou nem aí. Sacrifício
Aí passa 2 anos. As coisas começam a voltar ao normal. As festividades voltam ao normal. Aí esse ano, outro carnaval, ao qual todos viram nas redes sociais, a Ivete Sangalo repreendendo a Baby, porque ela falou sobre o Apocalipse que ia acontecer, e ela falou que ia macetar o Apocalipse. No carnaval mesmo, ela quebrou 3 vezes.
que esse estudo possa ter agregado aos irmãos qualquer coisa no seu coração. Em nome de Jesus. Porque ao meu aquele, a vontade de Deus é primeiro. A minha vida vem depois. Vou fazer igual Davi. Tira tudo, pai. Só não tira aquilo que teu espírito. Pode arrancar tudo. Mas eu não quero te perder. Quer me destruir, me destrói. Mas me destrói te adorando. E glorifica o nome. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Porque a certeza que na vida é a certeza que eu tenho também. Eu posso morrer. Mas se eu estiver servindo a Deus, eu posso. Porque viver por Ele é bom. Mas morrer por Ele é melhor ainda. Glória a Deus. Porque eu vou para um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, nem pranto, nem choro, não haverá mais nada, só adoração, descanso e paz. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Deus. Ah, mas você não gosta de viver? Não, irmão, vou falar a verdade. Eu vivo porque eu sou obrigado. Eu vivo porque eu sou obrigado. E eu quero ver a pessoa que hoje levanta a mão e fala assim: não, eu gosto dessa vida que eu tenho. Eu gosto, eu tenho prazer em viver da forma que eu vivo. Eu quero ver quem tem coragem de fazer isso. Porque ninguém está satisfeito com a forma da vida, com as dores que carrega, com as angústias, com o sofrimento que carrega todo dia. Ninguém está satisfeito. A gente vive porque a gente teme o nome de Deus. Porque se fosse olhar pela carne, já tinha se matado há muito tempo. Já tinha se matado há muito tempo. Eu posso falar, porque até pedi para Deus tirar a minha vida quando eu estava nas piores crises de depressão e síndrome, mas não pedia. Era eu de joelho namorado de um lado e minha esposa do outro. Eu orando para Deus me matar e minha esposa, não escuta ele não, pai. Ele não sabe o que ele está falando. Ela chorando de um lado para pedir a Deus para mim viver, e eu chorando do outro lado pedindo a Deus para eu morrer. Eu posso falar, porque eu passei por isso. Porque eu falava para Deus, tirar minha vida, eu não tiro. Porque eu sei que eu não vou. Mas se eu quiser me matar agora, eu estou cansado, eu não quero mais. Mas a vontade não é minha, dele. É verdade, Senhor. As crises passaram. Estou curado? Não sei. Só não estou sentindo mais. Se for da vontade de Deus, eu nunca mais sinto glórias a Ele. Mas se for da vontade dele, sinta que eu sinta glórias a Ele da mesma forma. Mas a vontade dele, eu vou fazer. Seja arrastado, mas eu vou fazer. Em nome dele, eu entrego a minha vida. Em nome dele. Vamos estar orando, meus irmãos, para a gente encerrar esse culto. E que Deus transporte para os nossos corações a mesma graça que Ele transportou para o meu. Em nome de Jesus. Deus querido, Senhor e amado. Obrigado, Deus querido, por nos ensinar um pouco mais do Senhor. Daquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Trabalhadores da tua obra, trabalhadores da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Seja para orar, seja para buscar, seja para pregar, seja para interceder, cantar, louvar, seja para fazer o que for, Pai. Se for a tua vontade, envia-nos, ó Deus.
em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos para cá. E o grande